bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite também para você, concurseiro, concurseira que está estudando aí para a Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Sul. Meu nome é Bruna Pinheiro, sou professora de Direito Constitucional aqui no Monster Concursos e hoje a nossa aula está muito bacana. Nós vamos trabalhar vários pontos. Separei questões que caem com bastante frequência na Polícia Penal, então a gente vai trabalhar essas questões, ver o porquê que está certo, porquê que está errado e a gente vai te dando dica de como você acertar, marcar a opção correta na hora da sua prova. Bacana? Vamos começar então, mas antes, se você não é inscrito ainda no canal aqui do Monster Concurso, não deixe de se inscrever. Nós estamos com um projeto de bater 500k e nós precisamos do seu apoio. Então você vai deixar nos comentários aí, Monster 500k para a gente conseguir esse objetivo. Lá no Instagram, acompanhe a gente também para você ficar por dentro de todas as novidades. E no meu Instagram, me acompanhe por lá, vai lá me dar um oi, você me acha como @jurídico_bruna_pinheiro. Sem mais delongas, então vamos começar. A primeira questão, vamos ver o que a gente vai trabalhar aí inicialmente. Em nenhuma hipótese será admitida a pena de morte no Brasil. E aí, essa questão está certa ou errada? Em nenhuma hipótese será admitida pena de morte no Brasil. Em nenhuma hipótese. Bom, vamos fazer os comentários antes da gente chegar numa conclusão aí se está certo ou errado. Eu vou pegar meu copinho de água, porque a voz aqui já está começando a falhar. Direito constitucional, e não só no direito constitucional, mas no ordenamento jurídico como um todo, em todas as matérias, evite marcar a resposta que fala assim, ó. Em nenhuma hipótese, sempre, essas questões muito afirmativas, no direito não é bacana você acertar, marcar ela. É lógico que vai ter situações, aí tem que estudar mesmo, não tem jeito, vai ter situações sim, que vai ser sim, nenhuma hipótese, sempre, mas na maioria das vezes o direito ele não é igual à matemática, que ele é 1 mais 1 igual a 2, não. Ele é uma ciência, então sempre vai depender de um caso ou outro, sempre tem uma exceção à regra. No direito sempre tem uma exceção, na maioria das vezes, não vou falar sempre não, na maioria das vezes sempre tem uma exceção. Então evite de marcar como assertiva questões que já traz para você em nenhuma hipótese, porque é uma afirmativa que pode estar tendenciosa a te levar ao erro, porque sempre tem exceções. Bom, para quem não é da área do direito, a gente sempre comenta, né? Você vê os populares falando, no Brasil não tem pena de morte. No Brasil tinha que ter pena de morte para acabar com essa bandidagem toda. É ou não é? É assim que o pessoal fala? Pois é. Mas o que o povo não sabe é que no Brasil tem pena de morte sim. Sim. Em caso de guerra declarada. Em caso de guerra declarada, pode ter pena de morte. Então, afirmar que nenhuma hipótese pode ter pena de morte no Brasil é uma afirmativa errada. É uma afirmativa errada. Olha o que fala o texto constitucional. Artigo 5º, ó, fala, não haverá penas. Aí vem, não haverá penas de morte já na linha A. Mas coloca um salvo aqui. O salvo, ele significa uma exceção. Então, não vai haverá pena de morte, é uma afirmativa. Salvo, exceto, entretanto, em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 29. Tá bom? Então, afirmar que nenhuma hipótese a pena de morte no Brasil é uma afirmativa errada, equivocada, e agora você já sabe. Vamos para a próxima questão, então. Deixa eu apagar aqui para não confundir a cabeça de vocês. A proteção e promoção dos direitos fundamentais pode ocorrer por diversos meios, tais como a criação de instituição e a garantia de meios processuais para a sua tutela. Além disso, a Constituição Federal prescreveu mandamentos para criminalizar ou punir condutas violadoras dos direitos fundamentais.
A respeito desse tema, assinale a alternativa correta. Então, basicamente, sobre direitos e garantias fundamentais, a gente vai conversar aqui qual que seria a opção correta. Vamos ver a primeira opção. A letra A. A prática do racismo constitui crime inafiançável, sujeito à pena de reclusão, sendo a sua prescrição prevista em lei. A letra A de cara tá errada. Eu já tô passando gabarito para vocês, né? Vou comentar agora não. Vou ler todas e a gente vai comentando, tá? Melhor. Porque lá tá a resposta correta no próximo slide. Vamos para a letra B. O Supremo Tribunal Federal declarou a omissão inconstitucional relativa da lei que pune o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. O Supremo Tribunal declarou a omissão inconstitucional? Será que nós temos uma omissão relativa à violência e exploração sexual da criança e do adolescente? Não tem uma lei própria para isso? Vamos passar para a próxima. Os danos e as ameaças ao patrimônio cultural serão punidos com pena de reclusão e multa na forma da lei. Os danos e as ameaças ao patrimônio, pena de reclusão, tá meio bagunçado, tá meio confuso. Vamos para a letra D. Constitui crime afiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. A gente lendo assim, parece que está certo, não parece? Mas o que a gente já pega de cara? Constitui crime afiançável? Não. A prática de a ação de grupos armados constitui crime inafiançável e imprescritível. Então, essa também é uma afirmativa errada. Constitui crime inafiançável e imprescritível. Isso aqui costuma muito cair em prova. Se você ler com falta de atenção, né, sem focar no que você está lendo, de fato você vai errar. Então tenha muito cuidado. Eles tiram o in, né, o prefixo in ali das frases, coloca afiançável, prescritível. Então se você ler a questão com rapidez ali, não prestar atenção, você vai errar. Vamos para a letra D, letra E. Foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a mora do Congresso Nacional para incriminar atos que violam direitos dos integrantes da comunidade LGBTI+. Acho que tem que ter um quê agora, né? Essa questão aqui já não está tão atualizada. Vamos passar para os comentários que eu separei aqui para vocês em relação a cada tópico, por que está errada. Vamos lá, ó. A letra A já está errada porque a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível sujeito à pena de reclusão. E olha o que fala na aula, no slide anterior, que a prática do racismo constitui crime inafiançável. Não colocou que constitui crime inafiançável e imprescritível, ou seja, é um crime que não prescreve. O decorrer do tempo não prescreve o crime de racismo, correto? Beleza, então. Então tá errado, você já sabe por quê. É o texto constitucional, tá lá no artigo 5º também. A letra B tá errada porque não houve declaração de inconstitucionalidade pelo STF em relação à omissão de lei que pune o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente, até porque a gente tem lei que fala sobre isso. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos o Código Penal que trata sobre esse assunto, então não tem como ter uma declaração do STF sobre isso, sendo que não tem uma omissão. Pode ser que a lei não abranja tudo que ela tem que abranger, que ela não pune da forma que deveria punir, etc. Mas não deixa de ter uma legislação sobre isso. A letra C, ela está errada por quê? A letra C ela está errada porque o artigo 216 da Constituição Federal, parágrafo 4º, fala que os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei. E a questão falava que os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos com pena de reclusão e multa na forma da lei. Então acrescentou esse com pena de reclusão e multa aqui. A pessoa não vai presa, né?
Tem uma pena aí de detenção, reclusão é uma pena até maior, vocês vão estudar isso melhor lá no direito penal, mas não fala nada disso no artigo 216, parágrafo 4º, com pena de reclusão e multa. Vai reparar o dano na forma da lei. Então, por isso, a letra C está errada. A letra D também está errada, já até expliquei para vocês no slide anterior, porque colocou ali que o crime constitui crime afiançável e imprescritível a ação de grupos armados. Está errada, é inafiançável. Artigo 5º também. Por óbvio, a resposta correta é a letra E. Por quê? Até coloquei aqui para vocês o julgado do STF em relação a isso. Vamos ler que é bacana. Até que sobrevenha lei, emenda no Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos no inciso lá do artigo 5º da Constituição da República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvam aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se por identidade de razão e mediante adequação típica aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei 7.716 de 89, constituindo também, na hipótese de homicídio doloso, circunstâncias que o qualifica por configurar motivo torpe, conforme ao artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, tá? Então, nós temos esse julgado aí do STF de 2019. Jurisprudência também cai bastante em prova, então tem que estudar jurisprudência relativo ao que está no seu edital. Se o seu edital está ali cobrando, por exemplo, direitos sociais, tem que pegar jurisprudências dos direitos sociais. Se o seu edital está falando de direitos e garantias fundamentais, tem que pegar a jurisprudência, a posição do STF em relação a esse assunto. Vamos para a próxima questão, então? E eu trouxe uma dica aqui para vocês, estou até esquecendo, para vocês não errarem mais em relação à tortura, tráfico, terrorismo, crimes hediondos, porque, 3TH, não tem graça e nem fiança. Tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e crimes hediondos. Então, 3TH, não tem graça e nem fiança. Nós temos 3 T's, tá vendo? São crimes inafiançáveis. Tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e crimes hediondos. Então, falou de fiança aí na sua questão, de crimes inafiançáveis, você vai pegar 3TH. Aí você vai escrever na hora da sua prova, né? 3, tortura, tráfico, terrorismo. Tortura, tráfico, terrorismo. Tortura, tráfico, terrorismo. Pegou? Repete aí comigo. Tortura, tráfico, terrorismo. Tortura, tráfico, terrorismo. Acorda! É pra você falar, pra você aprender e não errar mais. Aí você vai, 3TH, tá faltando um. Crimes hediondos. São crimes inafiançáveis, beleza? Outra dica pra você, não tem fiança e nem prescreve. Crimes que não tem fiança e não prescreve. Então, são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Aí você vai lembrar da ração, que é o de racismo, e a ação, que é a ação de grupos armados. Gostou da dica? Então, crimes inafiançáveis, 3TH. 3TH. Crimes inafiançáveis e imprescritíveis, ração. Racismo e ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem e o Estado democrático de direito. Repete comigo, ração, ração, ração. Não prescreve e não tem fiança. Não prescreve e não tem fiança. Combinado? Pegou então? Não vai errar? Vai lembrar na hora da sua prova, né?
Então tá bom. Vamos passar para a próxima. Nel é cidadão radicado no estado VY e utiliza com frequência os serviços públicos de transporte, educação e saúde. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fornecimento de medicamentos de forma gratuita dá efetividade ao direito fundamental A. Então, o que a questão quer saber de você? Ela quer saber de você se você sabe que se o fornecimento de medicamentos ele dá efetividade a qual direito fundamental? Seria a segurança, a vida, a legalidade, a assistência? Pelo que a narrativa aqui da questão, você já descarta a segurança, porque não está falando nada disso. Você fica, pensando aqui na vida, será que é a vida? A legalidade você já descarta também, porque não está falando nada de algo processual. E você fica aqui também raciocinando aí, pensando se seria assistência. O que a banca fez aqui com essa questão? Ela foi bem maliciosa, porque ela narrou no início da frase que o NEL, ele utiliza os serviços públicos de transporte, educação e saúde. Essa narrativa inicial leva você a acreditar que esse seria um direito fundamental à assistência. Não leva ou não leva? Leva você a pensar isso. Mas não é isso que a banca quer saber de você. O examinador, a banca, fez isso só para te confundir. Só para te confundir. O que ele realmente quer saber é sobre o que está escrito no final da questão. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fornecimento de medicamento. Ele quer saber aqui do fornecimento de medicamento. O fornecimento, ele dá efetividade a qual direito fundamental? É a assistência? Não, é a vida. Qual que é o objetivo aqui na medicação? Garantir a sua vida, que você viva aí, que você se cure, que você melhore. Então, não é assistência. Então, aqui foi uma questão bem capciosa, bem maligna aí, para poder fazer você errar. Então, cuidado. Outra dica que eu dou para você é você, claro que você vai ler a questão toda, Você não vai ir só pro finalzinho, mas o que acontece muito é de você ter a resposta, do que a banca realmente quer no finalzinho da questão, tá? No final, na última frase aqui, na narrativa final. Aí, eles vão colocando um monte de coisa aqui antes para poder te confundir mesmo. Mas você já está ligado na maldade, você não vai cair nessa mais. Porque senão, o meu pincel vai aí na sua casa, acerta a sua cabeça, independente do estado que você se encontra, tá? Da distância, eu tenho esse poder de acertar a sua cabeça por aí, se você errar isso, tá? Vamos passar para a próxima, então. Coloquei o julgado aqui para vocês também, prepara o print, vou até dar um sorriso aqui para você tirar print para você estudar esse julgado depois e ler, ó. 1, 2, 3, tirou? Beleza. Considerando-se a Constituição Federal sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, vamos analisar os itens abaixo. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Bruna, o que é isso? Eu não entendi nada. Como é que funciona essa parada aí? Vamos lá. A Constituição Federal, ela resguarda os direitos de quem tem alguma crença ou convicção política, social, filosófica, enfim. E ela dá um direito de você não realizar determinada atividade por você ter uma crença, uma posição diferente dos demais. Só que ela te dá uma alternativa. Olha, beleza, você não pode fazer nesse dia? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Temos a situação hoje dos adventistas do sétimo dia, que eu tenho muito carinho e amor por eles também. Os adventistas do sétimo dia guardam um sábado e tinha aquela situação do Enem, não sei se vocês se recordam.
pessoa que fazia ali o Enem, o adventista, ele ficava na sala, recluso ali, durante o sábado, enquanto os outros estavam fazendo a prova. Dava o pôr do sol, que os adventistas têm um ensinamento, né, com fundamentação na Bíblia, que a Deus na criação ali, o dia terminava com o pôr do sol e começava o outro dia com o pôr do sol também. Então, do pôr do sol a outro pôr do sol, não da meia-noite com a meia-noite, né, que se conta o dia aí. Então, por isso, quando dava o pôr do sol do sábado ali, eles começavam a realizar a prova, tá? Aí, como a gente tem um número de adventistas em todo o Brasil, mudou-se, então, o governo mudou a prova do Enem, não aplica mais no sábado, passou a aplicar ao domingo. Mas vamos colocar naquela situação antiga. A pessoa, o estudante vai e fala, olha, não vou realizar a prova no sábado porque eu tenho essa crença de guardar o sábado. Aí o Estado vai falar, beleza, você pode guardar o sábado, poderá realizar a prova, você fica então recluso aqui na sala aqui esperando, e quando dá o pôr do sol você faz a prova. Aí o aluno fala, não, eu também não vou fazer. Então você não pode falar que você teve seu direito violado, tá? Se você não fez ali a prestação alternativa, você será privado de um direito sim, mas não por crença religiosa. Você será privado porque você não quis cumprir a pena alternativa. Não é pena, né? É prestação alternativa. É mais ou menos isso. Dei esse exemplo aqui para vocês entenderem do que se trata essa afirmação. Vamos para a segunda afirmação. A criação de associações é na forma da lei, a de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Está certíssimo. Isso aqui é um direito social, está lá no artigo, salvo engano, no artigo 8º da Constituição Federal, que fala ali das associações, dos direitos coletivos dos trabalhadores, e fala que a associação, ela não precisa de autorização do Estado, a própria Constituição já autoriza, e não precisa também de interferência. Na verdade, é vedada a interferência do Estado no funcionamento de uma associação. Então, as duas afirmativas aqui são corretas, por óbvio, então nós temos a opção, o item A aqui, ó, os itens 1 e 2 estão corretos. Beleza, nossa aula está fluindo bem. Vai deixando aí nos comentários se você está conseguindo compreender, para a gente poder trocando ideia, hein? Deixei aqui para vocês o artigo da Constituição Federal que fala sobre isso. A situação das associações está tanto no artigo 5º quanto referente aos direitos coletivos dos trabalhadores, que menciona também sobre a criação de associação, tá? Vamos passar para a próxima questão. No que se refere aos direitos fundamentais previstos no artigo 5º do texto constitucional da Constituição de 88, assinale a alternativa correta. Alternativa de letra A. No processo, são admissíveis as provas obtidas por meios ilícitos? Como assim? Provas admitidas por meios ilícitos são admitidas? Não estou entendendo nada. Bom, as provas obtidas por meios ilícitos, elas não são admitidas no processo. Isso você vai estudar mais a fundo quando você for estudar ali o direito, garantias e direitos individuais, propriamente dito, a segurança. Nós temos duas modalidades de segurança na Constituição Federal e que pode ser cobrado no seu edital. Nós temos a segurança processual, que é a que descreve o artigo 5º, e nós temos a segurança pública, tá? Que é o que fala ao artigo 6º da Constituição, tá bom? O artigo 5º, então, é a segurança processual, artigo 6º fala de uma segurança pública, que descreve ali os órgãos de segurança pública, beleza? Aqui nós estamos falando da segurança processual. Provas obtidas por meios ilícitos não são admitidas, nem que elas tenham que trazer aí, deixa eu reformular aqui minha frase, nem que elas tragam ali a verdade real dos fatos, elas serão admitidas. Pode ser que uma prova obtida por meio ilícito,
ela vai ali provar que a pessoa é inocente, que ela é culpada, que é isso, que é aquilo, mas ela não pode ser admitida. Mesmo que ela desvende aquilo que o processo está procurando, buscando. Vou dar um exemplo. Mandato. Polícia entrar sem mandato na casa, sem mandado judicial na casa de uma pessoa e obter ali uma prova que ele precisava. Entrou na casa de um cidadão, encontrou ali determinado arsenal de drogas, pegou aquelas drogas, incriminou fulano, mas quando você vai ver, entra o advogado na história, não tinha um mandado judicial para o policial adentrar na casa da pessoa. Ou o policial adentrou na casa da pessoa fora do horário que a lei determina, tá? Ou, no processo, teve escusa ali, ó, telefônica, um bloqueio ali na linha telefônica para poder escutar, e essa não foi autorizada pelo judiciário. Mesmo que essa prova ela fale, não, fulano tá certo, fulano tá errado, mesmo que essa prova ela desvende tudo que o processo ali está buscando, traga a verdade real dos fatos, essa prova não é admitida, tá? Então, provas ilícitas não são admitidas no processo. E isso é uma afirmativa que não tem exceção, tá? Provas obtidas por meios ilícitos não há uma exceção até hoje no nosso ordenamento jurídico. Então, ela é uma afirmativa que você pode marcar como correta, tá? Se aparecer na sua prova que provas obtidas por meios ilícitos não são admitidas em nenhuma hipótese, essa é uma questão que você pode marcar como correta. Letra B. Constitui crime afiançável e prescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Essa aqui vocês não vão errar mais, que vocês já viram que a ação de grupos armados é imprescritível e inafiançável, não afiançável igual a banca quis pegar você aí. Letra C. Os autos pertencem o direito exclusivo de utilização, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras intransmissíveis aos herdeiros. Errado, porque é transmissíveis aos herdeiros essa situação aqui dos direitos autorais, tá? O acesso à informação é assegurado a todos, inclusive o conhecimento da respectiva fonte, quando necessário ao exercício profissional. Bom, no caso de exercício profissional, a Constituição resguarda o sigilo das informações, então é uma afirmação que está incorreta. Letra E. A manifestação do pensamento é livre, sendo vedado o anonimato. Resposta correta, letra E. A manifestação do pensamento é livre, sendo vedado o anonimato. Você tem o direito de se expressar da forma que você deseja, mas você tem que dar cara a tapa. Quer falar mal? Pode falar, mas você tem que falar, né, na cara ali, não pode ficar fazendo situações anônimas ali para ficar falando mal do coleguinha, tá bom? É isso que a Constituição está falando. Próxima questão, trouxe para vocês aqui o inciso 4º da Constituição, do artigo 5º, que fala a manifestação do pensamento é livre, sendo vedado o anonimato. Questão de número 6. De acordo com a Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que nós vamos ver as opções corretas. Mas antes, vamos fazer uma pausa para tomar uma água, tomar um café, dar uma acordada. Voltamos no segundo bloco para continuar a nossa resolução das questões aqui.
com a Constituição Federal de 88, é correto afirmar que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade policial ou judiciária. E aí, tá certo ou errado? Letra B. Mediante requerimento próprio, o Estado deverá prestar assistência jurídica integral e gratuita aos litigantes em processo judicial. Vamos lá, já vamos marcar essas questões aqui para a gente não perder tempo. A A está errada, por quê? Qual que é o erro da letra A? A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Pela autoridade policial, não, tá? A polícia prende, o judiciário solta. A polícia prende, o judiciário solta, tá bom? Então, prisão ilegal será mediante relaxada pela autoridade policial. Tá errada, só judiciária. Aqui, por que a B está errada? Mediante requerimento próprio, o Estado deverá prestar assistência jurídica integral e gratuita aos litigantes em processo judicial que comprovarem que fazem jus ao benefício da justiça gratuita, tá? Para você que está perdido, não sabe o que é isso, vou te explicar. Quando você entra com processo, tem custos processuais, você pode estar pedindo aí isenção se você comprovar. E a assistência jurídica, o Estado também fornece ali um advogado pelo Estado, as defensorias públicas, mas quando a pessoa comprova ali que não tem os meios financeiros de arcar com aquilo. Então, por isso a letra B está errada, tá? Tem que comprovar necessidade. Letra C. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Letra C está correta. Por quê? Os atos processuais, em regra, eles são públicos, tá? Atos processuais são públicos. E há algumas exceções de restringir esses atos, quando viola a intimidade ou interesse social. Ou seja, tá ali um processo que tem informações importantes ou vai atrapalhar a investigação, num processo envolvendo menor de idade, a vida muito privada da pessoa, situações de violência sexual, aí os atos processuais não serão públicos, tá? Para você entender de fato o que você está marcando, entender a situação e não ficar igual um robô marcando as coisas sem saber como que isso funciona, do que você está falando, tá? Letra D. A prisão, então a letra C, voltando aqui, a letra C está correta, tá? Letra C correta, vamos ver por que a D e a E estão erradas. A prisão civil por dívida depende de ordem fundamentada proferida por autoridade judicial competente. Prisão civil por dívida. Gente, não existe mais prisão civil por dívida, exceto no caso de alimentos, exceto no caso de pensão alimentícia. Fora isso, não tem. No texto constitucional, fala aqui também que, em caso do depositário infiel, é permitida a prisão civil. Porém, o STF já derrubou isso, no nosso ordenamento jurídico, a única prisão hoje na área civil que é permitida é a da pensão alimentícia. Essa, meu caro, se você não pagar a pensão, ó, chilindró na certa mesmo. Vai pro chilindró mesmo, passar uma temporada lá, tá? Porque se tem uma coisa que dá prisão é a tal da pensão alimentícia. Agora, no mais, não existe mais prisão civil por dívida. Eu não sei até que ponto o pessoal dos direitos humanos vai me matar aqui, né? Mas se tivesse prisão por dívida aí, né, a gente teria menos caloteiro no mundo. Eu sei que os direitos humanos vai me dar uma boicotada aqui, mas, né, fala a verdade. Letra E. A liberdade de associação de caráter paramilitar deve observar os imperativos de segurança nacional. Pode, gente, associação em caráter paramilitar? Pode isso, Arnaldo? Não pode, tá? Ele tem a liberdade de associação vedada de caráter paramilitar. Bruna, o que é isso, paramilitar? Que eu escuto, até sei que não pode, mas eu não sei o que é. Paramilitar é aquelas atividades de grupos armados que se vestem parecendo polícia. Essas atividades são proibidas, esse tipo de associação não pode acontecer no Brasil, tá?
Então, tá errada. Não pode ter associação em caráter paramilitar. Tá? Então, letra certa, a letra C. Coloquei aqui para vocês, deixa eu apagar os incisos, justificativa de cada opção. Se você quiser tirar um print para você estudar depois, pode ficar à vontade, tá? Vou estar passando aqui para o próximo slide. A respeito da segurança pública, questão agora de segurança pública, a Constituição da República de 1988 analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa incorreta. Então agora a gente vai marcar a alternativa incorreta. A respeito de segurança pública, tema muito importante também para você que vai prestar concurso público, que vai ser aí um futuro policial penal. Segurança pública cai bastante e é interessante para você estudar sobre isso até mesmo para o exercício da sua função. Vamos lá, a segurança dos estabelecimentos penais é de competência das polícias penais federais, estaduais e municipais. E aí, você que está prestando aí, vai prestar concurso para a Polícia Penal, tá certa essa questão? Tá errada. De cara tá errada. Por quê? A segurança pública dos estabelecimentos penais é de competência da Polícia Penal. Tá aí tudo bem. Federal, estadual agora, municipal não tem. Municipal não tem. Por isso a letra A já está incorreta e é a que nós queremos aqui saber. Então já vamos marcar aqui a letra A porque ela está incorreta. Vamos ver as outras, então? As outras estão certas. Vamos fazer a leitura para você fixando na sua mente. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto dos militares. Certíssimo. Polícia Civil, para você não errar as suas atribuições, tenha em mente que a Polícia Civil ela tem duas atribuições e duas exceções. Duas atribuições e duas exceções. Primeira atribuição da Polícia Civil: exercer funções da Polícia Judiciária. Qual a primeira exceção? Exceto na União. Quem exerce as funções de Polícia Judiciária na União é a Polícia Federal. Então, funções de Polícia Judiciária, exceção na União. Segunda atribuição da Polícia Civil: apurar infrações penais. Polícia Civil apura infrações penais. Segunda exceção, exceto dos militares. Com esse macetinho aí na hora da sua prova, você acerta sem neura. Letra C, vamos ver. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei, sendo constitucional a atribuição de guardas municipais, do exercício do poder de polícia de trânsito, inclusive para a imposição de sanções administrativas legalmente previstas. Sobre a polícia, sobre os guardas municipais, tem gente que faz muita confusão. Por mais que essa afirmativa está correta e o guarda municipal ele tem o exercício de poder de polícia, ele não é considerado um órgão de segurança pública. Os órgãos de segurança pública é aqueles descritos no artigo 144 da Constituição, tá? Tem os incisos lá. Então, esses são considerados órgãos de segurança pública. Os guardas municipais, eles têm o poder de polícia de trânsito, mas não é um órgão de segurança pública, tá? Não vai fazer confusão. Letra D. As polícias militares, os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reservas do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos governadores do Estado, do Distrito Federal e do território. Certíssima afirmativa, é isso mesmo. Vamos passar para a próxima questão? A respeito da defesa dos Estados, das instituições democráticas, da organização da segurança pública, assinar a alternativa correta. Continuando, então, em segurança pública. Sobre o fundamento da autonomia federativa, os estados podem criar uma polícia científica como órgão de segurança pública,
ainda que este órgão não esteja previsto na Constituição Federal. Vamos lá, vamos fazer uma relembrada aqui sobre a aula de segurança pública. Órgão de segurança pública, ou seja, o artigo 144 da Constituição, é um rol taxativo. Ou seja, os estados, a Constituição do Estado não podem criar um órgão de segurança pública. Não podem. Para ser criado um órgão de segurança pública, é só por meio de emenda constitucional. É até a situação da Polícia Penal. A Polícia Penal foi considerada um órgão de segurança pública por meio de emenda constitucional em 2019. Antes disso, nós tínhamos ali o nome, né, era até agente, penitenciário, polícia penitenciária em alguns lugares, mas hoje a Polícia Penal é um órgão de segurança pública. Antes não era regulamentado, tá? Então, não pode, por exemplo, um estado criar aí a polícia científica e colocar como órgão de segurança pública. É um rol taxativo, não é um rol exemplificativo. Então, é só com a autorização expressa da Constituição Federal que pode criar um órgão de segurança pública, tá? Na Constituição dos estados, principalmente no Rio de Janeiro, já aconteceu situações de serem declaradas ali alguns dispositivos da Constituição do Estado como inconstitucional. Lá no Rio de Janeiro, o governador colocou o DETRAN como órgão de segurança pública e o STF considerou inconstitucional, não pode criar um órgão de segurança pública. Teve uma situação também que o Rio de Janeiro criou ali na Constituição do Estado Polícia Penal, Polícia Penitenciária, melhor dizendo isso. Polícia Penitenciária como órgão de segurança pública, não pode. Órgão de segurança pública é só na Constituição Federal, pode ser criado ou excluído por meio de emenda constitucional, tá? Fica a dica, isso cai muito em prova quando o assunto é segurança pública. As polícias civis dirigidas por tem a B? É isso, a B, pulei aí. Os militares, integrantes das Forças Armadas e os policiais militares são proibidos de exercer o direito de greve. Tá aí, beleza. A Constituição fala isso. Não se estendendo essa proibição aos policiais civis. Está errada. Por quê? O STF já estendeu a proibição do direito de greve à Polícia Civil. Entendeu que a Polícia Civil, por ser um órgão de segurança pública, por analogia, também não pode fazer greve, tá? Então, atualmente, nós temos a proibição dos militares de fazer greve na Constituição e da Polícia Civil pelo STF. Polícia Penal, outros órgãos de segurança pública não tem nada descrito ainda, tá? Pode ser que venha, mas atualmente não tem, tá bom? Então, é Polícia Civil e Polícia Militar que não pode fazer greve atualmente. Vamos ver a letra C? As polícias civis, dirigidas por delegado de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, inclusive as militares. Se você ler rapidão, né, a foita aí da vida, você acaba marcando a C como certa. Mas lembre-se, Polícia Civil não apura infrações penais de militares. Não se esqueça disso. Olha como é alvo de pegadinha de prova, hein? Letra D. A segurança pública é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Letra D é a opção correta, é o caput ali do artigo 144 da Constituição. Fechou? Já demos um help aí em segurança pública, tá dando para fluir, né? Próxima questão, ainda em segurança pública. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Sobre o tema, assinar a alternativa correta. Vamos lá. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a exercer as funções de polícia judiciária da União, mas sem exclusividade. Tá
Tá errada de cara, por quê? A Polícia Federal até aqui tá certo, mas na União a Polícia Federal exerce com exclusividade as funções de polícia judiciária, tá? Então, na União, Polícia Federal exerce com exclusividade as atividades, as funções de polícia judiciária. Letra B. A segurança viária compete, no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, os respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. A segurança viária, vamos ver as outras. Letra C. A lei não disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, cabendo a cada órgão determinar as suas diretrizes a fim de garantir a eficácia de suas atividades. Está errado, né? Aqui na casa da mãe Joana. Tudo é regulamentado pela Constituição Federal. Então, vamos para D. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, ao contrário das polícias civis e das polícias penais estaduais e distritais, aos governadores do Estado, do Distrito Federal e do território. Bom, colocou aqui ao contrário, né, das polícias civis e das polícias penais, então também é uma opção errada, porque a polícia militar, os corpos de bombeiros militares, a polícia civil e a polícia penal subordinam-se aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos seus territórios. Por óbvio, então, restou para a gente aqui como certa a B. A segurança viária compete, no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos de entidades executivos e de seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. Dá tempo ainda da gente fazer mais uma questão, hein? Tá acabando. Uma questão agora de nacionalidade. Deixa eu ver se a outra fala de nacionalidade também. Vamos para essa aqui, ó. Emiliano nasceu no Japão quando sua mãe, brasileira, realizava trabalho como contratada naquele país por empresa privada japonesa. Então, vamos lá. Emiliano nasceu, então, no Japão. Vamos marcar o que é importante. A mãe do Emiliano era o quê? Brasileira. Ela realizava um trabalho no Japão como contratada naquele país por empresa privada japonesa. Ou seja, não foi a serviço do Brasil para o Japão, não, né? Então tá. O pai do Emiliano é chinês. Quando o nascimento de Emiliano, apenas foi registrado no órgão competente do Japão. Assim, é correto dizer que, olha que questão interessante de nacionalidade. Vamos ver as opções, depois a gente faz os comentários aqui. Emiliano é brasileiro nato, possuindo dupla nacionalidade. Emiliano não é brasileiro nato porque a sua mãe não o registrou. Registrou só no órgão competente ali do Japão. Emiliano é estrangeiro e não pode ser naturalizado brasileiro. Emiliano pode ser naturalizado brasileiro porque ele atende a um critério, que é o quê? Ius sanguíneo. Para você conseguir a nacionalidade ali, brasileiro nato, tem duas opções, o critério territorial e o critério sanguíneo. Por ele ter uma mãe brasileira, ele tem o critério sanguíneo, mas não é automático, né? A gente vai conversar sobre isso. Tem que cumprir alguns requisitos. Vem cá. Emiliano não pode ser naturalizado brasileiro, pois sua mãe, à época do nascimento, trabalhava no Japão em uma empresa japonesa e não brasileira. Tá errada, de cara, porque o fato dela trabalhar em uma empresa japonesa não significa que o Emiliano não pode ser naturalizado brasileiro, mas ele tem que cumprir alguns requisitos, não é de forma automática. Vamos para a próxima. Emiliano pode ser considerado brasileiro nato desde que venha a residir na República Federativa no Brasil e opte em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Então,
como o Emiliano tem um critério sanguíneo ali, a mãe dele é brasileira, ele sendo maior de idade, vindo a residir no Brasil, ele pode pedir a nacionalidade brasileira e ele será um brasileiro nato, tá bom? Olha que bacana. E vamos para a maldade da questão, o que eles colocaram aqui? Que a mãe de Emiliano trabalhava em empresa privada japonesa, ou seja, ela não estaria no Japão a pedido do Brasil, trabalhando para o Brasil. Porque quando o brasileiro ele está em outro país, a pedido do Brasil, trabalhando para o Brasil, e nasce ali uma criança, a criança já é considerada brasileira nata. Aí eles colocaram essa situação aqui para confundir sua cabeça, mas tem uma outra opção, que é a da resposta correta aqui, tá? Com essa, nós finalizamos a aula de hoje. Espero que tenha te ajudado a aprofundar aí os seus conhecimentos. Aguardo você para a próxima aula, viu? Grande abraço, fica com Deus.